Olá pessoal, nossos amigos do Agora Elétrica. No vídeo de hoje tentaremos responder a pergunta que talvez alguns de vocês já tenham feito: o porquê chamamos de 110 volts a tensão que chega aí nas nossas casas, certo? Eu sei que algumas casas, dependendo da cidade, não possua 110 volts, mas seja alimentado em 220. Porém, é muito comum nós chamarmos a atenção de nossas residências aí de 110 volts. Mas por que chamamos de 110 volts? Tá? Antes de começarmos, pessoal, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, tá? Ative o sininho que fica aqui abaixo do vídeo, tá? Para que você não perca nenhuma das nossas notificações. Bem aqui, pessoal, no pezinho, nós temos o símbolo do canal, onde você pode clicar e se inscrever. Tem essa opção também, é rápido, fácil e não dói nada. E você vai estar colaborando com o crescimento do canal. Muito bem. A pergunta que estamos fazendo aqui é por que chamamos de 110 volts? É necessário também realizarmos uma ressalva, pessoal, concernente a isso, tá? Se você pesquisar aí na plataforma, você vai ver vários vídeos falando sobre o porquê dos 110 volts, tá? E esses vídeos, no geral, se baseiam ali no fechamento do transformador, tá? Então, essa informação sobre o fechamento do transformador nós não vamos trazer aqui, tá? Porque muito se fala do fechamento do transformador, mas pouco se explica da história por trás, tá? Então, esse vídeo tem como intuito trazermos a história dos 110 volts. Por que ficou popular se chamar assim, tá? Eu imagino que você que estuda aí eletricidade, você já deve ter notado que a maior parte das vezes as tensões que nós chamamos de 110 volts giram em torno das seguintes tensões. Nós costumamos ter a tensão de 127 volts, é uma tensão muito comum. Outra tensão muito comum é a tensão de 120 volts. E outra também bastante comum é a tensão de 115 volts. Essa tensão de 110 volts, ela ainda existe, tá? Ela ainda existe, porém é difícil, se compararmos com as demais, essa tensão de 110 volts é muito difícil de ser encontrada. Algum lugar que ainda trabalhe com essa tensão de 110 volts, tá? O que ficou mais popular são essas três tensões mencionadas agora, tá? Sendo que até os 115 volts começou a cair em desuso, tá? Atualmente nós estamos usando muito a tensão de 120, né? Muito por causa do fechamento do transformador para 240, tá? Mas essa parte nós não entraremos muito na questão de fechamento de transformador, porquê de uma tensão, porquê de outra, certo? Então, se você quer conhecer o porquê ficou popular o nome 110 volts, o lugar é aqui e agora. Bem, vamos passar aqui, nós precisamos conhecer um pouquinho da história para vermos o porquê dessa necrose que ficou presa aqui nas nossas mentes. Muito bem. Para iniciarmos a nossa conversa, pessoal, nós temos que falar um pouquinho sobre este homem, o Thomas Edison. Thomas Edison, para vocês que não conhecem, mas acredito que você que caiu de paraquedas aqui conhece um pouco da história dele, né? Thomas Edison ele foi um empresário e grande inventor que nasceu ali no século XIX, pegou também o século XX, tá? Ele nasceu ali em 11 de fevereiro de 1847 em Milão, Orion, nos Estados Unidos, tá? Eu não sei pronunciar esses nomes em inglês, mas está aqui o nome do local onde ele nasceu, tá? E ele faleceu em 1931 em West Orange, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Muito bem, essa daqui inclusive é uma das últimas fotos dele, né? Já percebe-se que ele já é um senhor aqui. Muito bem. Thomas Edison ele foi um grande inventor. Há algumas discussões sobre as patentes dele, se ele inventou mesmo, se apropriou, né? Alguns gostam deles, outros não gostam. Alguns preferem Nikola Tesla, eu particularmente prefiro, né? Mas eu não posso negar que Thomas Edison ele colaborou muito com seus inventos, tá? Ele inventou e patenteou muitos inventos que revolucionaram aí a nossa indústria, tá? E também o comércio. Ele trabalhou muito com inventos na área do cinema também,
tá? Mas ele ficou principalmente famoso pela invenção da lâmpada incandescente, tá? Quando se fala em lâmpada incandescente, nós sempre lembramos aí de Thomas Edison. É importante ressaltar, pessoal, que Thomas Edison ele não inventou a lâmpada incandescente, tá? A ideia da lâmpada incandescente ela já existia e muitos já haviam tentado e criado lâmpadas incandescentes. O problema das lâmpadas anteriores a Edison, a lâmpada de Edison, é que elas não duravam. Elas ficavam acesas por poucos minutos e queimavam. Já Edison conseguiu desenvolver uma lâmpada incandescente com capacidade de durar alguns dias. Ou seja, já era economicamente viável, você já conseguia manter um ambiente iluminado por um certo período de tempo, tá? Era uma lâmpada cujo a sua estrutura se assemelha muito às lâmpadas incandescentes dos dias de hoje, tá? Inclusive, ela essencialmente não mudou durante esses anos todos que passaram. Mas uma coisa que nós devemos ressaltar aqui, nós vamos passar para o próximo tema, tá? Agora você já está conhecendo aqui Thomas Edison, tá? Passando aqui, Thomas Edison, como sendo um grande inventor, ele passou a trabalhar com um sistema de geração de energia que ele acreditava ser o ideal, tá? Uma geração de energia que até hoje é utilizada, mas não para transportes em longas distâncias, tá? Ele inventou este modelo aqui de dínamo. Essa máquina gigantesca que você está vendo aqui é um dínamo. O dínamo nada mais é do que um pequeno gerador de corrente contínua, tá? Então aqui, ó, nós podemos ver. A primeira usina elétrica comercial foi construída por Edison em 82, em Appleton, né, Wisconsin, nos Estados Unidos. Podia acender até 250 lâmpadas incandescentes, 50 watts, tá? Então, Thomas Edison, o que ele fez? Ele criou basicamente um dínamo, que é um gerador de corrente contínua, para que ele pudesse alimentar basicamente as lâmpadas que ele produzia, tá? E uma característica desse gerador de corrente contínua é que ele produzia, isso é algo muito importante de nós sabermos, tá? Ele produzia uma tensão de aproximadamente 110 volts, 110 volts de corrente contínua. Muito bem. Aqui, pessoal, nós temos um pouquinho a história da lâmpada incandescente, tá? Essa parte aqui é importante para que nós possamos entender o porquê que este gerador que Thomas Edison criou era um gerador movido a carvão, tá? Então ele era um gerador movido a vapor. Por que ele trabalhava com uma tensão de 110 volts, tá? Então nós vamos aqui. Thomas Edison criou a primeira lâmpada incandescente economicamente viável. A projetou para uma tensão de 100 volts, tá? Então, esta lâmpada incandescente aqui, que Thomas Edison criou, ele criou para uma tensão de 100 volts. Mas por que ele criou para uma tensão de 100 volts, sendo que o seu gerador gerava 110 volts? Muito bem, né? Então, vejamos aqui. Já que seus geradores de corrente contínua eram projetados para gerar uma tensão de 110 volts, tá? Por quê? Porque ele considerava as perdas na hora de transmissão, que é uma característica da corrente contínua, tá? A corrente contínua, ela não é boa para se propagar a longas distâncias, tá? Até é feito, normalmente ali para casas de milhões de volts, né? Ali perto de 1 milhão de volts, às vezes você até pode usar como um sistema de transmissão. Mas você percebe que nessa época já não era viável. Então, o que eles faziam? Eles geravam uma tensão de 110 volts, considerando as quedas de tensões, eles fabricavam as lâmpadas para 100 volts. Mas já é sabido que às vezes não chegava nem 100 volts para o consumidor, às vezes chegava ali uns 80 volts, tá? Mas era o suficiente para que a lâmpada já desse um certo brilho, tá bom? Então, lembre-se bem dessa característica aqui. Thomas Edison, quando criou a primeira central elétrica do mundo, ele criou os geradores de 110 volts. Mas por que ele fez isso? Bem, aqui eu coloquei essa ressalva. Na época, não se sabia qual nível de tensão seria considerado segura. Porém, imaginava-se que 100 volts seria seguro. Entenderam, pessoal? Então, nessa época aqui, não se sabia os males da eletricidade. Mas sabia-se já que ela era perigosa. Inclusive, Thomas Edison usou na Guerra das Correntes ali
até eletrocutou alguns animais com corrente alternada, para dizer que ela era mais perigosa que a corrente contínua, né? Porque ele sabia que matava. Inclusive, Thomas Edison foi o primeiro a criar a cadeira elétrica, né? Não era bom falar isso nesse vídeo, mas é uma curiosidade. Ele foi o primeiro a criar a cadeira, tá? Então ele é o inventor da cadeira. Então se sabia que a tensão elétrica podia matar, mas não se sabia que nível de tensão seria seguro para trabalhar com ela. Então ele usava geradores de 110 volts, fazia lâmpadas de 100 volts, porque imaginava-se que esse nível de tensão seria seguro, tá? Mas nessa época ainda não haviam estudos concernentes a isso. Muito bem? Então, pessoal, vamos aqui. Quando a eletricidade chegou no Brasil, ela chegou, lembrando aqui, ó, que a primeira usina, isso daqui é algo importante para ressaltarmos também, a primeira usina elétrica construída por Edison, que foi a primeira do mundo, foi construída em 1882. Essa informação é muito importante, grave na sua cabeça, 1882, tá? Lá nos Estados Unidos. Porém, vindo aqui para a primeira hidrelétrica brasileira, vamos ver como foi que chegou aqui no Brasil, tá? Eu não coloquei aqui, mas, para não encher assim de muito slide, mas Dom Pedro II, vendo, já ainda no tempo do Império, Dom Pedro II, vendo que essa história de eletricidade era algo muito bom e produtivo e iria passar a revolucionar o mundo, trouxe a eletricidade para o Brasil. Isso por volta de 1883, tá? Por volta de 1883. Ele entrou em negociações justamente com quem? Com Thomas Edison. Ele entrou em negociações com Thomas Edison para que ele trouxesse eletricidade para o Brasil. Muito bem. Então, lembre-se que Thomas Edison estava familiarizado em criar dínamos gigantes, tá? Dínamos gigantes que produziam 110 volts. Muito bem, tá? Então, entramos aqui já em 1883, lá em Diamantina, em Minas Gerais, em um lugarzinho chamado Ribeirão do Inferno. Olha que nome maravilhoso, pessoal. Ribeirão do Inferno. É só brasileiro mesmo para botar um nome desse em um local, né? Bem, batizar um local com esse nome. Mas enfim, lá em Ribeirão do Inferno, em Diamantina, Minas Gerais, foi fundada a primeira hidrelétrica brasileira, tá? Usando ali as águas do rio, tá? Tratava-se de uma usina de pequeno porte. Nessa época tudo era pequeno, né? De pequeno porte, e ela era destinada ao abastecimento exclusivo de uma mineradora de diamantes, né? E ela contava o quê? Com 2 dínamos geradores de energia, um de 4 HP e outro de 8 HP. E aqui está a fotinho dela. Fotinho dela basicamente parece com uma casa construída às margens do rio. Bem aqui você tem 2 tubulações por onde a água era forçada a descer, tá? Passava por aqui e internamente girava os 2 dínamos, tá bom? Então, pessoal, essa usina aqui também trabalhava com corrente contínua, gerando essa mesma tensão. Porque lembre-se, como os Estados Unidos era pioneiro nessa geração de energia elétrica, e o Brasil adotou esse padrão deles, também adotou o padrão dos 110 volts. O 110 volts veio para o Brasil também, tá? Então, com o passar dos anos, empresas norte-americanas vieram para o Brasil e passaram a fazer o processo de eletrificação da federação, tá? Sendo assim, as primeiras empresas que vieram para cá, uma das primeiras, né, se não foi a primeira, foi uma empresa muito conhecida aqui em São Paulo, que inclusive se estabeleceu aqui, foi uma empresa chamada Light, que está no mercado até hoje, né? A Light veio para São Paulo e começou um processo muito grande aqui no Sudeste, não só em São Paulo, mas começou um processo muito grande para a instalação de redes de transmissão, a instalação também de fontes geradoras de tensão, tá? De usinas mesmo, inclusive construíram usinas maiores, tá? Então, pessoal, esse padrão de 110 volts foi adotado como padrão. Que energia eles distribuíam para as casas?
eles distribuíam no geral 110 volts para as casas. Mesmo com a chegada da corrente alternada e a substituição do padrão de contínua para a alternada, o padrão 110 volts ainda se manteve por muito tempo, porque os norte-americanos estavam acostumados com isso e nós adotamos o padrão deles, tá bom? Depois, pessoal, quando a eletrificação do país passou a adotar outras empresas também, muitas também passaram a vir lá da Europa, passou-se a adotar outros sistemas também. O sistema 127 volts passou a ser amplamente adotado, tá? Outros níveis de tensão se espalharam pelo país. Tanto que atualmente nós temos vários níveis de tensão atuando no país, tá? Normalmente quando se fala em eletricidade residencial, algo que é muito comum é você ver aí os 120, 240, 115, 230, né? 127, 220. Agora o 110 passou a entrar um pouco em desuso, justamente porque o 110 volts ele já é uma tensão meio baixa para os equipamentos hoje, e a queda de tensão na rede às vezes é um pouco predominante, então opta-se por tensões um pouco maiores. Então o 230, 115, 127, 220 volts e o 120, 240 passou-se a ser adotado até para compensar um pouco as perdas de linha. Tá bom, pessoal? Então a resposta voltando aqui, do porquê chamamos de 110 volts, lembre-se, chamamos de 110 volts por causa da primeira usina geradora de energia que gerava o padrão 110 volts. E quando veio para o Brasil a energia elétrica, ela veio nesse padrão e se manteve por anos, tá? Se manteve por anos, ainda existe em alguns locais, mas em relação aos outros sistemas não. Porém, foi passando de geração em geração, chamar a atenção na faixa dos 100 volts de 110 volts. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, certo? Eu não quis me apegar ao fechamento do transformador, porque já há muita explicação a respeito disso aí na plataforma, mas eu gostaria de trazer uma visão um pouco histórica. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, deixe o seu joinha. E muito obrigado a todos. E não se esqueçam de continuar curtindo o canal Agora Elétrica.